Então, gente, hoje a tia Fabrícia vai falar um pouquinho da história do Alfredo Volpi, tá? O Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália, mas ele veio muito pequenininho aqui pro Brasil, ele veio com 18 meses de idade, muito jovem mesmo. Aí ele foi morar em um lugar chamado Itanhaém, fica na Baixada Santista, em São Paulo. Lá era uma cidade como se fosse do interior, perto do mar, né? Que Santos tem mar. E ele ficava encantado com as bandeirinhas que colocavam para decorar as festas juninas, né? Então ele ficou conhecido como pintor das bandeirinhas. As fachadas das casas decoradas com as bandeirinhas. Ele não pintava só assim. No início, ele era um decorador de paredes. Ele fazia murais dentro das casas das pessoas. Depois que ele foi virando pintor, e ele virou pintor profissional, apesar de ser autodidata, ele foi premiado várias vezes. Ele era considerado um pintor modernista, mas popularmente conhecido como pintor das bandeirinhas. Então, a tia está colocando aqui algumas imagens, né, das bandeirinhas, das pinturas dele com bandeirinhas, que tinha essa coisa, era dele mesmo. Ele gostava muito da decoração e das festas juninas, então ele fazia várias pinturas com esse tema, tá? Então, hoje a gente vai fazer o passo a passo de um barco de papel. Por quê? Porque como ele morava perto do mar, ele gostava de fazer também algumas pinturas relacionadas ao mar. Então, no início, ele pintava muitas marinhas. Essas marinhas são as pinturas do mar, tá? Então, podemos ver nessa pintura agora que tem uma sereia que tem total relação com o mar. Mas o que a gente vai fazer, o nome do quadro, da releitura que a gente vai fazer é Barco com Bandeirinhas e Pássaros. Então, a gente está vendo que é um barco, tem 2 mastros, uma coisa que ele costumava fazer com as bandeirinhas, tá? Tem os pássaros voando. Então, a gente vai observar essa obra e vai fazer uma releitura dessa obra no passo a passo do barco que eu vou ensinar a fazer e depois a releitura, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Eu peguei uma folha de um livro velho que a gente não usa mais, um livro do ano anterior, ou pode ser uma folha de revista. Caso não tenha em casa, pode ser qualquer folha de papel. Tem que ter na forma retangular, tá? Por acaso eu achei bonitinho aqui fazer essa do barquinho. Então, como eu quero que o meu barco tenha essa cor aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer por esse lado aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o papel na vertical, a gente vai dobrar o papel na forma que ele fica, ó, um formato como se fosse um cartão. Um cartão. Depois a gente vai fazer assim novamente. Ó, vai fazer virar como se fosse um cartãozinho menor. Essa dobradura é porque tem que ficar essa marca aqui no meio. Essa marca no meio, a gente vai pegar um lado e vai dobrar, tá? Vai pegar o outro lado e vai dobrar, ó. Ficou uma pontinha assim, tá vendo? Então, ficou igual uma casinha, ó. Uma casinha, né? Então, a gente vai pegar um lado, virou para cima, ó. Virou um lado para cima. Depois, a gente vai virar do outro lado e virar para cima novamente. Foi. Agora, a gente vai pegar um lado e vai fechar. Ó, fechou bem fechadinho. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, virou aquele chapeuzinho de soldado classicão, que vocês sabem, que botava na nossa cabeça lá na educação infantil. Agora, essa pontinha vai encostar nessa ponta aqui, ó. Tava o chapeuzinho, abriu,
vai encostar uma pontinha na outra pontinha e vai dar uma apertadinha. Vai virar tipo um balãozinho, tá? Um formato de pipa ou balãozinho. Depois, a gente vai apoiar e essa ponta aqui vai encontrar a outra ponta. Vai dobrar. Foi. Agora, a gente vai virar e essa ponta vai encontrar lá em cima também. Que ficou dessa forma aqui. Aqui tem que estar aberto, a gente vai abrir, 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 até essa ponta encostar aqui. Novamente, a gente já fez esse movimento 2 vezes. Agora, é só abrir, não tem mistério nenhum. Vai puxar de um lado, puxar do outro e abrir. Virou o barquinho de papel. Agora que virou o barquinho, esse barquinho vocês vão colar na folha do bloco de vocês e vai fazer a releitura do quadro do Volpe que eu falei, que é o quadro do barco. Então, eu fiz 2 releituras aqui. Essa aqui eu fiz um barco um pouco maior, fiz com o barco à noite, né? Porque no vídeo original, no vídeo não. Na pintura original, o barco está durante o dia. E aqui eu fiz uma outra releitura, que é ele no pôr do sol, tá? Então, vocês podem usar canetinha, giz de cera, lápis de cor, que eu fiz mais simples, usei giz de cera, então fiz à noite e fiz um pôr do sol. Vocês podem pintar as bandeirinhas das cores que quiserem. O barquinho, se não tiver revista, jornal ou outro tipo de material para usar, pode ser de folha comum. E a folha do bloco, quem não tiver bloco, pode fazer uma folha comum de papel, uma folha branca ou de outra cor. Quem não tem, pode fazer no de caderno, tá? Então, é isso. Façam, tiram a foto e depois manda pra tia, ok?